Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais um dia nos concede o Senhor para estarmos louvando e exaltando o seu santo nome. Já tem alguém aí? Vai entrando e curtindo, tá bom? Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Da sua obra vou cantar. Meu querido Geraldo, pontual você, né? Deus abençoe, Gel. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Meu sobrinho Miguel Contijo. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento, entrando na presença do nosso Deus e rogando a Ele que nos dê mais um dia feliz, mais um dia abençoado. É isso, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, porque todo poder e glória está sob o seu comando, sob as suas ordens. Vamos orar a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na tua presença, Senhor, através dessa live. Ó Deus, para te agradecer, para te exaltar, Senhor, para te glorificar pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito e excelso amor. Ó Deus amado, nós te agradecemos por ter enviado teu Filho amado Jesus Cristo para vir à terra, para perdoar e salvar pecadores. Ó Deus, miseráveis pecadores como nós somos. Te agradecemos, Senhor, porque através de Jesus abriu-se uma porta, uma ponte, um acesso à tua presença. Nós te agradecemos, porque através de Jesus nós podemos entrar na tua presença, Pai, através da oração. E quando partirmos daqui, com certeza, viveremos contigo eternamente. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos purificar, nos lavar, nos limpar de todo pecado. Pai amado, eu te entrego, meu Deus, a minha vida e a vida de todos esses irmãos e amigos que estão interagindo conosco nessa manhã, através dessa live. Abençoe cada um, abençoe cada família, Pai. Principalmente eu te peço que o Senhor abra seus corações, suas mentes, para que eles venham ter o entendimento genuíno da tua palavra, o entendimento verdadeiro da tua palavra.
Porque, meu Deus, a tua palavra tem sido espalhada pelo mundo. Mas muitas pessoas, ó Deus, têm pregado um falso evangelho, têm levado uma falsa palavra, anunciando, falando aquilo que o Senhor não falou. A tua palavra diz lá no livro do Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, que muitos falsos profetas dizem ele falou, sem ele ter falado, sem o nosso Deus ter falado. E por isso, Pai, queremos ser um verdadeiro profeta, um profeta que exalte tão somente o teu nome, e não o nome de homem algum, nem o nome de uma denominação religiosa. Nosso propósito é exaltar o teu nome, Pai. Por isso, eu te entrego todos nessa manhã. Te entrego, Pai, todas as nações da terra, todos os habitantes da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu querido, que está aí conosco, participando nessa manhã. Nós temos também nosso irmão Wellington Muniz. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe todos que estão aí interagindo conosco, estão participando. Eu vou pedir a você que vá entrando e vá compartilhando, tá bom? Porque você compartilhando no seu Facebook, os seus amigos vão estar assistindo, vão estar acompanhando e sendo edificados pela palavra de Deus, né? Amamos o nosso próximo também dessa forma, principalmente levando a eles a palavra de Deus. É a melhor forma de amarmos, de mostrarmos que amamos uns aos outros. É levando o amor de Deus, a palavra de Deus. Então, vá entrando e compartilhando, tá bom? Deus abençoe todos aí que já estão participando, que já estão dando seu amém, né? Deus abençoe todos. A pergunta nessa manhã, eu vou fazer a pergunta e vocês vão dando a resposta aí, tá bem? A pergunta é a seguinte: qual o nome do personagem bíblico? Preste atenção. Qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu, a mãe comeu? Você vai falar aí, tá bom? Dê a sua resposta. Qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu, a mãe comeu? E esse personagem é bíblico. Ele existiu, tá bom? Dê a sua resposta aí. Também gostaria de agradecer nosso irmão Gilmar Maceno. Deus abençoe, irmão Gilmar Maceno, que está participando também conosco nessa manhã. Vamos colocar aqui mais um hino. Mais um hino de louvor e adoração a Deus. Deus abençoe, Gilmar Maceno, todos que estão interagindo conosco nessa manhã. Jesus em tua presença, vamos louvar o Senhor. Ele disse: onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. E aí, meus queridos, coloque a resposta aí, tá bom? Qual o personagem bíblico, qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu a mãe comeu? Quem souber aí, coloque. Eu sei que tem outros irmãos que estão interagindo. Só aparece o nome aqui na tela dos que
dá um amém, né? Digita alguma coisa. Os que não aparecem, os que não digitam não aparecem, né? Se você quiser também participar, digite seu nome aí, né? Dê um amém, dê a paz do Senhor, para que a gente possa também estar aqui falando que você está acompanhando, que você está participando, tá bom? Qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu a mãe comeu? Bora, Miguel Gontijo, Cláudio Sanches, Sargento. Bora, Sargento, dê a resposta aí. Luciana, Girmar, Wellington. Que não nasceu, não cresceu e quando morreu a mãe comeu. Ele existiu, é bíblico. Quem souber, digite aí a resposta, tá bom? Jesus diz, a palavra de nosso Deus diz no livro de Oséias, capítulo 6, verso 4, o meu povo é destruído, porque lhes faltou conhecimento. E o conhecimento que o profeta se refere é o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. Esse é o principal conhecimento, a principal universidade, é o conhecimento de Deus. Tem muitas pessoas aí que são doutores em assuntos materiais, que perecem, que vão perecer. Mas o verdadeiro doutor e doutora é aquele que se especializa nas Escrituras. Porque esse é o conhecimento que nos levará para a vida eterna. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras, né, meus irmãos? Então, nós precisamos estar meditando dia a dia nas Escrituras, né? Quem souber a pergunta aí, qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu, a mãe comeu? Se você souber aí, digite aí a resposta, tá bom? Santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus abençoe todos que estão interagindo, que estão participando conosco nessa manhã. Tem uns irmãos aí que são assíduos, né? Não perdem uma live, né? Deus abençoe todos vocês e os novos que estão chegando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vão entrando aí e compartilhando para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Amém? Vamos dar a resposta da pergunta, né? Vários irmãos aí já deram a resposta. Vamos aqui confirmar, né? Ver se está certo ou não, né? Qual o nome do personagem bíblico que não nasceu, não cresceu e quando morreu a mãe comeu? Esse personagem se chama Adão. Adão, o significado da palavra Adão é, no hebraico, vermelho. Provavelmente ele era bem vermelho, né? Adão. E a resposta é Adão pelo seguinte, porque Adão não nasceu, né, meus irmãos? Deus já fez Adão já grande, na sua estatura normal, né? Ele não cresceu, né? Ele foi feito do pó da terra, ele não nasceu, não cresceu. E quando ele morreu, a terra de onde ele veio o comeu, né? Assim como nos comerá um dia, né? Se nós não estivermos aqui no arrebatamento. Eu sempre digo para as pessoas
que é errado dizer todos vamos morrer, né? Sempre devemos falar se vamos morrer ou não, dependendo do arrebatamento da igreja. Então, se a igreja for arrebatada e nós estivermos aqui, nós não morreremos. A palavra de Deus diz que nós vamos alcançar, adquirir novos corpos, né? Mas se na época, se nós partirmos antes do arrebatamento da igreja, aí sim, aí iremos morrer, né? Fisicamente. Mas se estivermos na época do arrebatamento da igreja, todo aquele que se entregou a Jesus Cristo verdadeiramente subirá aos céus em um novo corpo, né? Será arrebatado. Então, quem colocou aí a resposta Adão, acertou, né? E pelo que eu vi aqui, a primeira pessoa que colocou foi a irmã Zó, né? Irmã Zoraide. Zoraide Barbosa, aqui da cidade de Lajedo do Tabocal, da Igreja Batista Redenção. Deus abençoe todos, né? Vão entrando aí e compartilhando, tá bom? Vão compartilhando. Nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus em Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, será a reflexão dessa manhã, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, do versículo 18 ao versículo 25. Participem aí conosco dessa meditação, né, para que possamos adquirir mais conhecimento. Lá no livro de Efésios, meus irmãos, capítulo 4, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz que Deus deixou os pastores, profetas, evangelistas, missionários. Deus deixou esses servos para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo. Então, é muito importante essas pessoas. Nós não escolhemos essa função porque queríamos, né, por vontade própria, mas fomos levantados por Deus para edificar a sua vida. Então, ore por nós, ore pelos pregadores da palavra de Deus, pelos missionários, evangelistas, pastores, ore por essas pessoas para que possam ter saúde e ministrar o evangelho, a palavra de Deus, né, com autenticidade, com veracidade, né? É isso? Que possam adquirir conhecimento, se debruçar diante das Escrituras e transmitir o verdadeiro evangelho. Porque tem muitos irmãos que pregam por amor, né? Mas sem conhecimento, sem sabedoria. Né? Mas o certo é pregarmos com amor e com sabedoria, com entendimento. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras. Então, os pastores foram levantados por Deus para edificação, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, você valorize os pastores sérios, aqueles que pregam a palavra de Deus, né? Com sua autenticidade, né? De forma autêntica, genuína, verdadeira. Ore por nós, ore pelos pastores, pelos pregadores da palavra de Deus. Paulo sempre pedia à igreja, né, que orasse por ele. Amém? Então vamos entrar agora nesse momento no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, São Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 25. Vamos ler o versículo 18 ao 25, fala o nascimento de Jesus. Vou ler só o versículo 25, que vai estar relacionado mais com o tema dessa manhã, né? Pode ler aí na sua Bíblia, que diz assim: e José não teve relações sexuais
com Maria, até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Vamos repetir a leitura, né? E José não teve relações sexuais. Tem Bíblias que diz conheceu, né? Tem traduções que diz conheceu. E José não conheceu Maria sexualmente até que ela deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos estar meditando nessa manhã sobre o tema Jesus, único Filho de Deus, Jesus, único Filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Tá bom, meus irmãos? É o estudo, é a reflexão dessa manhã. Jesus, único Filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Então, se você prestar bem atenção nesse versículo, nós podemos extrair muitos ensinos aqui nesse versículo, né? Diz assim, José não teve relações sexuais com Maria, ou seja, eles casaram, né? Eles eram noivos, casaram, e diz aqui a palavra de Deus que antes deles se deitarem, antes deles terem uma vida matrimonial normal, Maria achou-se grávida do Espírito Santo de Deus. Não é isso? Então, do versículo 18 ao 25 fala isso. Que José quis até abandonar Maria, né? Porque ele achou que ela tinha traído ele, né? E aqui a palavra de Deus nos diz que Maria, ela, antes de se deitar com José, ela achou-se grávida do Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 7, a palavra de Deus nos diz que uma virgem iria conceber, né? Então aqui está se cumprindo a palavra de Deus, a promessa de Deus, a profecia lá do profeta Isaías, a partir do capítulo 7, onde diz, né, que uma virgem iria conceber. E essa virgem seria Maria, né? Conceber o Filho de Deus, ou seja, Deus encarnado. Porque Jesus ele recebeu esse nome de Filho de Deus para poder conviver, relacionar conosco. Mas ali estava o verdadeiro Deus, o único Deus, porque só existe um Deus. E lá em João 1,14 diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo, né? O verbo, a palavra, lá de Gênesis capítulo 1, quando disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse, Deus haja luz, e houve luz. Então, ali do Gênesis estava a palavra de Deus sendo ouvida, sendo proferida, né? O verbo, a palavra. E essa palavra, esse verbo, se fez carne, se fez humano, né? E habitou entre nós. Então, Jesus é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. E ele, para vir ao mundo, ele precisou nascer, né? Vir como todo ser humano vem, né? Através de uma mulher, através do nascimento, né? E aí diz a palavra de Deus que o Espírito Santo Deus colocou ali Jesus no ventre de Maria. E Maria concebeu, né? E aí diz aqui o versículo 1 que José não teve relações sexuais. Aí você percebe o texto, está bem claro. Até que, olha a expressão, meus irmãos. Essa expressão, essas palavras aqui, têm um grande significado. José não teve relações sexuais até que ela não desse à luz o seu primeiro filho. Ou seja, por esse versículo aqui, fica bem claro que José, depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram uma vida matrimonial, conjugal, normal.
como todo casal tem, né? Mas aí existe uma religião aí muito grande, muito famosa, que eu não vou citar o nome dela aqui, né? Que eles dizem que Maria é virgem para sempre. Eles colocaram um título em Maria de perpétua, né? A virgindade perpétua de Maria, ou seja, ela seria virgem para sempre. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Aqui diz que José não teve relações sexuais com Maria até que, essas duas palavras, até que, subentende, né, que depois, né, dali daquele momento do nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida sexual normal. E vamos dar continuidade, né, ao versículo. Até que deu à luz, olha o que está dizendo o versículo, o primogênito. A palavra primogênito quer dizer primeiro. Então, aqui também nessa palavra, subentende-se que Maria teve mais filhos, que Jesus teve irmãos. E depois eu vou estar aqui falando acerca dos irmãos de Jesus. Jesus é o título, único filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Então, meus irmãos, a gente lendo a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus nos diz, todos vocês conhecem esse versículo, né? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único. E a palavra primogênito significa primeiro. Então, a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi o único Filho de Deus. Deus não teve mais filhos, né? Jesus foi o único Filho de Deus, mas o primeiro filho de Maria. Então, meu irmão, aprenda aí, registre aí na sua mente, na sua memória, para que você possa passar esse conhecimento, porque tem muitas pessoas perecendo, sendo destruídas, porque não tem o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, para que fique bem claro que nós evangélicos, nós cristãos evangélicos, fique bem claro isso, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, né? Nós cristãos evangélicos temos como principal pastor Jesus Cristo. Então, os evangélicos, nós temos orgulho de dizer que o nosso principal pastor, nosso maior sumo pastor, é Jesus Cristo. Nós não endeusamos, idolatramos homem nenhum. Homem nenhum nós idolatramos, endeusamos. Nosso principal pastor é Jesus Cristo. A nossa principal religião e doutrina é a Bíblia Sagrada. Que coisa linda, né? Nós, cristãos evangélicos, temos como nosso principal pastor Jesus Cristo. E a nossa principal religião e doutrina é as Escrituras Sagradas. Esse é o nosso orgulho, a nossa alegria. Nós não temos orgulho e alegria em nome de igreja, em nome de denominação, em nome de pastor, em nome de nada material aqui. Nosso orgulho, nossa alegria está centrada no Deus Todo-Poderoso, no Salvador, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ficar bem claro aqui, né? Porque estamos fazendo esse estudo, essa reflexão nessa manhã, né? E a nossa denominação religiosa está abaixo de Jesus e de sua palavra. Então, a nossa igreja, a nossa denominação está abaixo de Jesus e da palavra de Jesus, não está acima.
Porque existem aí denominações religiosas que colocam a sua denominação, a sua religião, acima de Jesus e da palavra de Jesus. Isso é errado, é uma heresia, é um engano terrível. E muitas pessoas têm sido enganadas, destruídas, porque não têm buscado o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, como diz o profeta Osés, capítulo 6, versículo 4. Por isso que Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E estamos aqui na terra, e aqui nessa manhã, para transmitir para você a verdade, que Jesus é o único Filho de Deus, mas o primeiro filho de Maria. E ainda em João 17, a palavra de Deus nos diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá bom? Tá bem, meus irmãos? Tá bem claro, né? Jesus é a verdade e a palavra de Jesus é a verdade. Então, tudo que eu vou estar lendo aqui, vocês confiram, porque é a verdade. Aqui não é pastor, não é igreja, não é doutrina de igreja, não é doutrina de pastor, não. Aqui é a palavra de Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus, a palavra do Criador. Tá bom? Então, fique bem claro aí, né? Vamos para o próximo versículo. Vamos provar que Jesus, já provamos que Jesus é o único Filho de Deus, né? João 3,16, que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Então, Deus só teve um Filho. Isso é pacífico entre as religiões, né? Agora, as religiões divergem em ensinando que Maria, acerca da Maria ser virgem perpétua, né? A perpetuidade da virgindade de Maria. Isso é um grande equívoco, um grande erro, né? Então, nós vamos ver aqui o primeiro versículo onde prova que Maria teve mais filhos. É em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Então, você pode abrir aí na palavra de Deus e conferir. Mateus 13, 55, que está escrito assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Tá vendo, meus irmãos? Tá bem claro. Aqui fala, não é este o carpinteiro? As pessoas ali ao redor de Jesus, né, admiradas com os seus ensinos, com a sua conduta, e eles fizeram essa indagação. Não é este o carpinteiro? Surpresos, eles indagaram assim. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E aqui estão seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. E entre nós não estão todas as suas irmãs? Então, aqui em Mateus 13, 55, está bem claro que Maria teve mais filhos. E vários filhos, como era o comum, normal, de muitas mães. Né? A minha mãe mesmo foram o quê? Foram cerca de 10, 12 filhos, criou 7, né? Mas ela teve algumas percas, né? De alguns filhos. Teve irmãos meus que morreu na infância, né? Quando eram crianças. Era o normal, era comum de uma mulher, há 40 anos, 50 anos atrás, ter no mínimo 50 filhos, ou seja, no mínimo 5 filhos, né? No mínimo 5 filhos. Era o normal. Hoje que as mulheres só querem ter 1, 2, né? Mas era o normal ter 5 filhos a mais, para lá, né? E aí, por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós, nossas irmãs?
Mas aí o que acontece, meus irmãos? Aí entra a religião no meio e distorce tudo, né? A falsa religião, a falsa igreja, o falso profeta, o falso pastor, né? Entra no meio e distorce. Aí eles pegam esse versículo e dizem assim: ah, mas aqui está falando dos discípulos. Porque entre os discípulos de Jesus tinha um chamado Tiago, tinha um chamado José, tinha um chamado Simão, tinha um chamado Judas. Então aqui está falando dos discípulos de Jesus, né? E no meio dos discípulos tinha mulheres que o acompanhavam. E aí, outra hora, eles falam que eram primos de Jesus. Só com o intuito de adulterar a palavra de Deus. Só com o intuito de modificar a palavra de Deus. De dizer aquilo que a palavra de Deus não diz. De ensinar aquilo que a palavra de Deus não ensina. Então, meus irmãos, está bem claro aqui, não é? Mas eu vou mostrar em outros versículos, tá bom? Vamos confirmar que esses aqui, Tiago, José, Simão, Judas, eram irmãos mesmo, carnais, e não discípulos. Você pode ler aí em João, capítulo 2, versículo 11 e 12, que narra acerca do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Então você pode ler aí em João capítulo 2, versículo 11 e 12, que narra que Maria teve mais filhos e que não eram esses filhos, não se referia aos discípulos de Jesus. Olha o que está dizendo aqui. Depois disto, depois de Jesus transformar água em vinho, de realizar os seus sinais, seus principais sinais, depois disso, desceu a Cafarnaum. Presta atenção no texto, ó. Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, ó, como é que está dizendo, né? Desceu a Cafarnaum ele, sua mãe e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Tá vendo, meus irmãos? Desceu Jesus para Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Você note que a palavra discípulo e irmão, né? Elas estão aí separadas, né? São palavras distintas. Irmãos e discípulos, nesse versículo. Desceram para Cafarnaum Jesus, sua mãe, né? Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então está bem claro que Jesus teve mais irmãos, que Maria teve mais filhos. Ainda vou citar aqui outro versículo, João capítulo 7, versículo de 1 a 9. Nós vamos ler aqui, Jesus é expulso de casa por seus irmãos. Aqui também nesse versículo deixa bem claro que Maria teve mais filhos. Jesus foi o único filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Aqui em João, capítulo 7, do versículo 1 ao 9, está bem claro. E diz assim, disseram-lhe, pois, seus irmãos, ó, disseram-lhe, pois, seus irmãos, saí daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Prestou atenção? Como está bem claro, como são palavras distintas, diferentes. Aqui não está se referindo só aos discípulos, né? A primos de Jesus. Aqui está bem claro, né? Disseram-lhe, pois, seus irmãos, saia daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Está vendo, meus irmãos? Então está bem claro que o profeta, o pregador, a religião que prega que Maria é virgem perpétua, está traindo
está negando a palavra de Deus. Está sendo uma igreja, uma religião, um pregador herético, falso, errado, que nós devemos reprovar, rejeitar todo pregador, toda igreja que pregue, que ensine a palavra de Deus errado. Porque a palavra de Deus é clara, está bem clara aqui, meus irmãos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, saia daqui, vai para a Judeia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazem. Está vendo, meus irmãos? Está bem claro. E ainda, para continuar o raciocínio, o nosso raciocínio, nós vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 20 e 21. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Jesus nunca chamou Maria de mãe. Estranho, né, meus irmãos? Porque todo filho, seja ele adotivo ou carnal, né? Todo filho chama os seus pais, né, de mãe e pai. E Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre chamava Deus de pai, mas ele nunca chamou Maria de mãe, né? E aí nós vemos aqui em Lucas capítulo 8, versículo 20, dizendo: E foi-lhe informado por alguns que diziam: Está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo Jesus, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Está vendo, meus irmãos? Está bem claro aqui. Jesus disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, ele, né, não aceitou ali ser chamado, né, de filho de Maria, né? Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Tá vendo? Então, não assim humilhando Maria, não desfazendo de Maria, porque Maria foi santa mesmo. Todo servo de Deus fiel é santo. Depois eu vou fazer um estudo aqui provando isso. Que todo cristão verdadeiro, convertido, é santo. Maria foi santa, pode ser chamada de santa, mas ela não foi a mãe autêntica de Jesus. Porque Deus é criador. Jesus é Deus mesmo. E ele sendo Deus, ele não tem início nem fim. Ao mesmo tempo que ele foi filho de Maria, ele foi pai de Maria. Maria chamou ele de meu Senhor e meu Deus. Quando ela fez um louvor após o nascimento de Jesus, ela chamou Jesus de meu Salvador. Provando que ela era pecadora e precisou de Jesus para se salvar. Então, não desacreditando, não humilhando Maria, mas só é fatos. É a palavra de Deus, né? Que Maria, o ventre de Maria foi usado para Jesus nascer, para Deus nascer. Deus se utilizou do ventre de Maria, porque Deus é dono de todas as coisas. Ele pode fazer o que ele quiser. Deus é dono de tudo. Mas Maria não era a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus não é pai. Era só para que ele viesse ao mundo. Só para que Deus encarnasse. Ele usou o nome de Jesus, usou o nome de Filho, de Deus, né? Ele sofreu, só para que ele cumprisse sua missão. Mas ali estava Deus encarnado. Ainda nós lemos em João capítulo 19, versículo 14, quando Jesus estava na cruz, Jesus diz o seguinte, João 19, 14, ora, Jesus vendo ali sua mãe, isso quem fala é o evangelista João, quando estava escrevendo o evangelho, né? Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse para sua mãe,
É isso João narrando a história, né? O evangelista João narrando a história. Disse para sua mãe, mulher, ó, Jesus, agora é a palavra de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. E disse para o discípulo, eis aí a tua mãe. Esse discípulo era João. Então Jesus se dirigiu a Maria, disse, mulher, e não chamou ela de mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E falou para João, que estava ao lado de Maria. Eis aí a tua mãe, João. Eis aí a tua mãe. Então, meus irmãos, provando, né, que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Porque Jesus é Deus e Deus não tem pai nem mãe. Ele usou títulos humanos, formas humanas, para se comunicar com seres humanos, finitos, falhos, pecadores. Mas Jesus é Deus. Jesus é o único filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Então, eu volto a repetir que o objetivo dessa reflexão não é humilhar Maria, não é desfazer de Maria, mas é passar para você a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus. Então, que vocês possam colocar esse entendimento, gravar esse entendimento em suas mentes e seus corações e passar para as pessoas que Jesus é o único filho de Deus e o primeiro filho de Maria. Então, todos esses textos confirmam isso. Todos esses textos. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe por essa reflexão, por mais essa reflexão. Que Deus nos abençoe, que você possa ter adquirido mais esse conhecimento, mais esse entendimento. Que você possa, meu irmão, minha irmã, louvar a Jesus, exaltar a Jesus. A Bíblia diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está lá no livro de Timóteo. A palavra de Deus diz que só Jesus Cristo é o mediador, aquele que está entre Deus e o homem. Só Jesus Cristo, ninguém mais. Não é desacreditando Maria, desfazendo de Maria. Maria não é medianeira. Maria não pode ser chamada de Nossa Senhora, porque nós só temos um Senhor espiritualmente falando. E esse Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Ame Maria, respeite Maria, ame todos os apóstolos, ame todos os santos e todas as pessoas, mas louve e adore só a Jesus. Amém? A Ele seja toda a honra e toda a glória. Ame Maria, ame as pessoas, ame todos. Agora, adore, louve só a Jesus. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o único acesso que você e eu, que nós temos a Deus. É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, se você quiser chegar a Deus, só existe um caminho. Só existe um nome. O nome de Jesus. Né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, quando você for orar, ore só em nome de Jesus. Clame a Deus em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes você ora e as suas orações não são respondidas. Porque você ora de maneira errada. Você tem que orar a Deus em nome de Jesus. E Ele ouvirá e responderá de acordo à sua vontade. Ele ouvirá e responderá às suas orações. Que Deus abençoe a todos, irmãos e amigos. Gostaria de agradecer à esposa do pastor, meu amigo, pastor Leandro de Tiruçu, nossa irmã Nayane,
Deus abençoe, irmã Nayane, por estar participando dessa live, por estar interagindo conosco nessa manhã. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, amigos, que participaram dessa reflexão. Nós vamos estar preparando outras, e assim que pararmos, eu vou estar aqui anunciando o dia e horário para vocês, tá bom? Provavelmente terça-feira. Geralmente eu faço nas terças-feiras, às 19h15, tá bom? Então, provavelmente na terça-feira, às 19h15, estaremos iniciando mais uma live. Deus abençoe também nossa irmã Mari Pereira. Mari Pereira, Deus abençoe. Pastor Wagner Martins, Deus abençoe todos vocês que têm participado, que têm nos ajudado a pregar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe Pastor Wagner Martins, meu amigo, e Pastor Wagner Martins, nosso irmão Manuel Souza. Deus abençoe nosso irmão Manuel, Deus abençoe todos. Não vou aqui falar como eu havia falado o nome de todos, porque são muitos, né, irmãos. E um abraço, né, a paz do Senhor para todos que curtiram, que participaram. E faça isso. Nos ajude a pegar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse momento com seus amigos, tá bom? Vamos estar orando, encerrando essa live. Bom dia, abençoado, que vem aí mais uma semana abençoada, feliz para todos vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais essa live, Senhor, por mais esse momento, ó Deus, que passamos aqui louvando e exaltando o teu nome e ministrando o teu santo e poderoso evangelho. Meu Pai, que a tua palavra que foi proclamada nessa manhã possa, meu Deus, enraizar, criar raízes e se tornar uma árvore frutífera nos corações, nas mentes de todos esses irmãos, amigos que ouviram a tua palavra nessa manhã. Abençoe todos. Conceda a todos mais uma semana feliz, mais um dia feliz e abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando.